Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Thiago e hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Pessoal, não se esqueçam aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e também de ativar as suas notificações. E hoje nós vamos falar sobre Galera, o iluminismo é a base ideológica para as revoluções burguesas. Então nós vamos ter ali entre o século XVII, principalmente na segunda metade do século XVIII, a ascensão dessas ideias que são aí voltadas para o uso da razão, para a busca da liberdade. Qual é o contexto nós estamos vivendo aqui? Nós estamos vivendo um contexto de enfraquecimento da nobreza e, ao mesmo tempo, de ascensão da burguesia. Há uma profunda decadência do antigo regime e, economicamente, galera, na segunda metade do século XVIII, nós temos aqui a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Obviamente que com a transformação econômica, pessoal, nós teremos transformação em toda estrutura social, em toda estrutura cultural aí da sociedade. O antigo regime é colocado em xeque pelo iluminismo, tudo bem? Então, quais os pontos aqui que são os mais criticados pelos iluministas, pela burguesia? Então, o absolutismo, pessoal, tese ali política principal, forma de governo principal do antigo regime, é colocado ali como um sistema atrasado, que atrapalha, que não promove o desenvolvimento, uma vez que o poder real não tem limites e que você está vinculado ali a um governante que muitas vezes pode ser um incompetente, uma pessoa ali sem capacidade para promover o que é melhor para o seu país, para o seu estado. Outra crítica muito grande que nós vamos ter aqui por conta do iluminismo, é ao mercantilismo. Qual é o ponto principal que se critica nas relações mercantilistas, pessoal? Vai se criticar o Estado monopolista e intervencionista e vai se criticar também a tese de que a riqueza está ali baseada na acumulação de metais preciosos apenas. Aquela riqueza estática. Aqui, pessoal, nós temos uma defesa cada vez maior da liberdade econômica e da não intervenção do Estado. Vale lembrar que o mercantilismo ele se encaixava perfeitamente aqui no antigo regime, no sistema colonial tradicional, que também está sendo colocado em xeque. Agora, com a ascensão da Revolução Industrial, há uma necessidade cada vez maior de busca de mercados e nós teremos, por exemplo, a Inglaterra defendendo o livre comércio para que possa ter acesso, por exemplo, também às colônias aqui, que na sua maioria estão nas mãos da Espanha e também de Portugal. Colônias aqui da América, obviamente. Outro ponto que é muito criticado é a sociedade estamental, pessoal. Aqui nós temos uma herança lá do período medieval, aquela base social dividida pelo nascimento, onde você tem ali o primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza, o terceiro estado formado aí pelo resto da população. Então, aqui vai se defender cada vez mais uma igualdade entre as pessoas. Outro ponto que vai ser questionado aqui é a religião, tá, pessoal? Nós temos um profundo anticlericalismo e nós temos aqui a defesa de um Estado laico, então a intolerância religiosa também será questionada a partir desse momento, ok? Vamos falar agora dos princípios básicos do iluminismo. Princípios básicos do iluminismo, galera. Uso da razão. A razão deve ser o grande guia dessa sociedade, dessas novas sociedades, desses novos estados. Então, com o uso da razão, eu vou explicar os fenômenos naturais e sociais. A liberdade, pessoal, também é outro ponto importantíssimo. Liberdade política, então, defende-se o fim do absolutismo, defende-se a partição ali dos poderes. Liberdade econômica, então, contrários ao mercantilismo, defendendo ali o livre comércio e a não intervenção do Estado. E liberdade individual,
Aqui nós temos a defesa da liberdade de expressão, o fim aí da censura, ok? Defende-se também a igualdade, tá, pessoal? Mas que tipo de igualdade é essa? Não é uma igualdade social, é uma igualdade civil, todos iguais perante a lei, ok? Então nós temos aqui a ideia da formação de uma sociedade de classes no lugar da sociedade estamental e não numa sociedade igualitária ali com relação à questão econômica, a questão financeira, tá? Lembrem-se que o iluminismo é uma ideologia burguesa que vai legitimar a ascensão dessa burguesia, tudo bem? Outra defesa muito importante aqui do iluminismo é a defesa da educação. A educação é a única forma para que nós possamos alcançar ali as luzes. De onde vem esse nome iluminismo, pessoal? A ideia ali de você acabar com o obscurantismo. Quem causa esse obscurantismo? A ignorância, o despotismo, a própria igreja que se afasta da razão, segundo os iluministas. Então nós temos ali uma teoria extremamente revolucionária. E ela ainda é mais revolucionária porque ela defende também o direito de reação à opressão. Então, se todos esses princípios básicos não forem respeitados na região em que você vive, é o seu direito como vítima, de se revoltar, de declarar guerra ao seu agressor. Tudo bem? Aqui, pessoal, os estudos, o conhecimento, ele vai se afastando ali de teorias racionalistas, vai se afastando do estudo da metafísica e nós temos cada vez mais a valorização das ciências naturais, cada vez mais ali a valorização também das teses empiristas. Gente, eu posso citar para vocês, inclusive, aqui como grande nome nesse período iluminista, o Darwin. Darwin que vai criar aquela concepção mecanicista de surgimento do homem, deslocando ali a criação da humanidade ou dos seres vivos de Deus, né? E criando ali uma tese, uma teoria muito importante para a existência, para a evolução dos seres vivos. Então, qualquer teoria dogmática, obscura, autoritária será questionada a partir do momento que nós temos a ascensão do iluminismo. Bem, vamos falar agora de alguns autores importantes. Primeiro que nós vamos citar é um inglês que viveu ali no período da Revolução Gloriosa. Vamos falar do John Locke, pessoal. John Locke era ali membro do parlamento, então ele está relacionado a uma aristocracia agrária muito poderosa lá na Inglaterra, que se chamava Gentry, e aqui ele é considerado o pai do liberalismo, pai do iluminismo. John Locke, pessoal, defende o chamado justnaturalismo, ou justiça da natureza. O que ele quer dizer com isso? Todos nós nascemos com 3 direitos básicos: liberdade, igualdade e propriedade privada. Para o John Locke, a propriedade privada ela é legitimada por conta dela ser fruto do trabalho. O que significa isso? Isso significa que se você cercou a terra, produziu, gerou riqueza para você, para sua comunidade, você não tem que dividir essa terra é sua. E você tem ali o direito, então, de colher os frutos, colher a riqueza que é produzido nesse local. Ok? O homem, pessoal, ele tem o direito de fazer o que quiser, segundo John Locke, desde que ele não atrapalhe ou prejudique o seu semelhante, tá? Ele lembra aqui que o desrespeito ao justnaturalismo, o desrespeito a essas leis da natureza, essa justiça da natureza, dá o direito de declarar guerra ao agressor, ok? Então, se você tem desrespeitado os seus direitos naturais, você pode sim declarar guerra ao seu agressor, você pode sim promover ali uma revolução. Olha o quanto isso é importante, pessoal. Essas ideias vão legitimar a Revolução Inglesa, por exemplo, que chega ao seu ápice em 1688 com a Revolução Gloriosa, e ironicamente, John Locke acaba legitimando a própria independência dos Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, uma vez ali que os colonos aqui na América defendiam a liberdade, a igualdade, o direito à propriedade privada e à participação política.
Tranquilo? Galera, teses revolucionárias, não esqueçam. Vale lembrar também que o John Locke é um contratualista, ele defende a existência de um contrato social. Para ele, nós devemos então entregar a nossa liberdade ao Estado para garantir a nossa sobrevivência. Só que esse Estado, onde eu devo seguir e respeitar as leis, né, e que vai aplicar punições a quem não respeita, ele tem que ser gerido por uma vontade da maioria, ok? Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui para vocês. Quem é a maioria para o John Locke, pessoal? A maioria é essa aristocracia, essa burguesia rural da Inglaterra, aqui no contexto do século XIX, tá? Então a gente não está falando de uma maioria onde as camadas populares vão tomar decisões, e sim uma pequena elite enriquecida, uma nobreza e aburguesada, no caso dos ingleses. Tudo bem? Vale lembrar também que o John Locke, já aqui no século XVII, defende a liberdade religiosa, defende ali então um Estado laico, defende ali a não intervenção da Igreja nos assuntos aí, tanto relacionados à educação, quanto relacionado aí à política. Galerinha, vamos para um outro autor agora importante. Pessoal, o Voltaire é um grande propagandista, um grande agitador, panfletário aqui do iluminismo. Ele vai defender a liberdade individual, vai defender a tolerância religiosa e vai promover ali uma ampla crítica à religião, à metafísica, às superstições, ao fanatismo, ao preconceito. Voltaire também circulou aí pelas cortes europeias propagando, como eu disse, essas ideias iluministas. Ele acabou sendo ali, acabou se transformando num grande nome com relação ali ao ensinamento do iluminismo a reis, a governantes, a déspotas esclarecidos, que nós vamos falar mais à frente as suas principais características. Galerinha, outro cara muito importante que nós temos aqui é o Montesquieu. Barão de Montesquieu, pessoal, defenderá o Estado laico, vai defender também o fim do absolutismo, levando ali em consideração que um governante absolutista, ele pode ser uma pessoa incapaz, um maluco, uma pessoa ali que pode arruinar um Estado, e ele vai, no seu livro Espírito das Leis, defender a chamada tripartição dos poderes. Então você vai dividir os poderes ali em executivo, legislativo e judiciário, um vai administrar ali o executivo, o legislativo vai promover ali a criação das leis e o judiciário vai promover a aplicação dessas leis, vai promover ali as ações na justiça. Com esses três poderes, segundo o Montesquieu, nós vamos ter a defesa da liberdade, e para ele liberdade é o seu direito de seguir as leis. Esse equilíbrio entre os poderes, pessoal, segundo ele também, acaba levando à formação de um Estado mais racional, de um Estado aí que não vai cometer barbaridades ou atrocidades ou ingerências por conta dessa autofiscalização que nós teremos aqui de um poder sobre o outro. Tudo bem? Tranquilinho? Olha só, galera. E outro grande nome que nós temos aqui, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ele vai destoar um pouquinho desses outros filósofos. Embora a base, os princípios básicos sejam os mesmos, Rousseau promove uma grande crítica ao progresso e à civilização. Ele tenta aqui nas suas teses demonstrar nos seus pensamentos que a humanidade caminha ali para uma situação muito ruim, desesperadora. E ele vai levantar ali uma série de questionamentos. Primeiro, a questão do homem, né? Ele é defensor ali da chamada tese do bom selvagem. Segundo ele, todos nós, no estado da natureza, nascemos pessoas boas, né? Somos ótimas pessoas. Porém, o convívio em sociedade vai nos corrompendo. Qual é o problema? O problema é que nós temos ali uma convivência voltada ali para o despertar de paixões, da ganância, da busca do perfeccionismo, e por conta disso, então, nós teremos uma situação, gente, terrível, onde
essa disputa de uma pessoa sobre outra para ver quem é a melhor, quem tem mais perfeição, vai levar a esse corrompimento, ou mesmo a busca de poder político, poder econômico. Segundo ele, pessoal, a origem desse processo de corrompimento, de desigualdade, de uma sociedade aí ruim, está relacionada à criação da propriedade privada, que para ele, gente, é um roubo. Então, olha só, enquanto Locke é a favor da propriedade privada, ele diz que a propriedade privada é fruto do trabalho, nós temos o Rousseau contrário à propriedade privada. Não esqueçam disso, é muito importante, tá? A propriedade privada, pessoal, leva o homem a promover a exploração sobre outro homem e cria uma divisão gigantesca entre ricos e pobres. Tudo bem? Essa divisão, pessoal, cria, segundo Rousseau, um estado de guerra. Como assim um estado de guerra? Você tem uma minoria proprietária, rica, que explora uma maioria, né, que está ali numa condição terrível e que quer fugir dessa exploração. Diante dessa situação, como é que essa minoria consegue legitimar essa desigualdade? Segundo o Rousseau, essa legitimação vem através de contratos sociais. Então a gente pode citar, por exemplo, o contrato social do Thomas Hobbes ou o contrato social do John Locke. Por que a gente pode citar esses contratos sociais? Porque esses contratos sociais, eles falam ali sobre uma minoria impondo as leis a uma maioria. Ok? Mesmo Locke falando da vontade da maioria, lembrem-se que eu comentei com vocês. Essa maioria para ele, gente, é a elite econômica. Lá no Hobbes, lembrem-se que o contrato social ele é imposto por um rei absolutista. Então, na verdade, o contrato social aqui é um engodo, segundo essa teoria do Rousseau. E ele só serve para legitimar o quê? Que uns têm muito e muitos têm muito pouco, certo? Então você vai prometer ali para a camada popular, para quem é explorado, para os pobres, de que você vai prometer paz e justiça social e dessa forma você legitima a desigualdade. Tudo bem? Para o Rousseau, o contrato social ele deve seguir a chamada vontade geral. Então, ele tem uma frase muito famosa: cada um dando-se a todos, não se dá a ninguém. Então nós teremos aqui, gente, a política como a vontade geral. Então a política tem que buscar o bem comum para essa sociedade. A política tem que promover ali uma situação de equidade. Tranquilo? Aqui sim você pode falar em vontade da maioria, tá? O governo tem que atender à vontade da maioria das pessoas. Outro ponto importante do Rousseau que eu tenho que citar para vocês é a questão da educação. Rousseau fala sobre a formação de cidadãos livres, iguais e soberanos. Segundo ele, nesse corrompimento que a sociedade promove aí ao homem, ele começa já na idade tenra ali, quando nós somos crianças, porque já na idade mínima ali, já na fase infantil, nós temos o incentivo para que não deixemos ali os nossos instintos naturais aflorarem. A gente não pode demonstrar as nossas emoções. Desde pequeno a gente é incentivado então a buscar a ser melhor, a ser competitivo, a estar numa sociedade aí de desigualdade, onde eu tenho que me destacar. Então a ganância é incentivada desde o início, a inveja é incentivada desde o início, segundo Rousseau. Então ele diz que a educação vai civilizar a civilização. Ele escreve uma obra chamada Emílio, e nessa obra, Emílio, ele ensina como criar um bom cidadão da sua idade mínima, do seu nascimento até a idade adulta. Ele ensina como criar um cidadão livre, igual e com capacidade de gerir a sua própria vida. Por conta dessas teses que visam aí o bem comum, pessoal, que visam uma educação voltada para o amor e para o carinho, o Rousseau ele é considerado um dos precursores aí, tanto do romantismo quanto do socialismo. Mas toma cuidado, tá, gente? Ele não é socialista, embora ele questione aí, então, esses valores burgueses. Vamos falar um pouquinho agora sobre a economia. Galera, a economia aqui no iluminismo ela vai promover uma enorme crítica ao mercantilismo. Crítica
a ideia do metalismo, da riqueza estática, de que acumular metais preciosos é sinônimo de riqueza. Lembrem-se que Portugal e Espanha tiveram muito acesso a metais preciosos entre o século XVI e o século XVIII e chegaram no século XIX extremamente empobrecidos. E aqui nós teremos uma crítica também a uma tese mercantilista ali, que é a do Estado intervencionista e monopolista. Então, o que nós destacamos aqui com a ascensão do iluminismo? Nós destacamos o fisiocratismo. No fisiocratismo, que é poder da natureza, numa tradução livre ali, numa interpretação livre dessa palavra, físio e crato, nós destacamos ali dois nomes, o Quesnay e o Gournot, mas também há o Turgot, que chegou a participar do governo Luís XVI. E aqui os fisiocratas defendem a não intervenção do Estado na economia, né? Com aquele lema laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Segundo eles, a economia se autorregula, ok? Eu não preciso do Estado determinando o preço das coisas, o que deve ou não ser produzido. Para os fisiocratas, pessoal, a natureza gera riqueza. Se a natureza é a principal fonte de riqueza, eu devo defender, então, eu devo valorizar a agricultura. Agora, o principal ponto da economia aqui com a ascensão do iluminismo é o liberalismo. Adam Smith, pessoal, grande economista e grande iluminista, vai defender também a não intervenção do Estado na economia. Aqui ele fala sobre a mão invisível, sobre a lei de oferta e procura. Então você não precisa controlar os preços, porque quando faltar produto, nós teremos ali uma produção maior, e quando não tivermos muito produto, a produção vai ser menor. O mercado ele se adapta, pessoal. Então você tem ali, muito produto, pouca demanda, o preço baixa. Muita demanda, pouco produto, o preço aumenta. Então, tudo é regulado ali de forma natural pela economia. Ele defende também, pessoal, a principal fonte de riqueza é o trabalho livre. Segundo o Adam Smith, pessoal, nós, seres humanos, sempre buscamos a riqueza, sempre buscamos a prosperidade e vamos sempre correr atrás dessa acumulação de capital, vamos correr atrás dessa riqueza. Sendo assim, o que acontece? Nós teremos uma situação, gente, onde se o Estado não atrapalhar, se o Estado der condições para que todas as pessoas possam trabalhar livremente e buscar essa riqueza, ao enriquecer individualmente, a sociedade vai enriquecer também, tudo bem? Então, defesa do trabalho livre, certo? Galerinha, óbvio que isso aqui vai questionar então o sistema colonial, vai questionar o mercantilismo, e o liberalismo vai ser a grande ideologia do século XIX, tudo bem? Galerinha, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!